Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo aos Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos, companheiros e companheiras e todos aqueles que assistem os nossos estudos através das redes sociais do Grupo Espírita Francisco de Assis. Boas-vindas para todos, e nós estamos aqui hoje, no dia 21 de outubro de 2020, dando continuidade ao estudo do livro dos médiuns, não? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que trata dos sistemas, que nós vamos abordar entre os itens 36 e o item 40, o objetivo do nosso estudo de hoje. Antes da gente começar propriamente dito, eu sempre faço assim questão de formular a importância do estudo do livro dos médiuns, que nós geralmente falamos muito do livro dos espíritos e o Evangelho, que é o livro mais popular, mais conhecido, dentre os espíritas e também os não espíritas, não? O que é mais falado, claro, porque fala da nossa parte moral, desse aprendizado moral, não? Que é muito importante, que diz fundo na gente. Mas também o livro dos médiuns, não? Que segundo o próprio Kardec, no catálogo racional, para a formação de uma biblioteca espírita, ele definiu, digamos assim, colocou o livro dos espíritos
Livro dos Espíritos, melhor dizendo, o Livro dos Médiuns, melhor dizendo, como a parte experimental da doutrina espírita. Não? O que isso quer dizer? Não? A doutrina espírita, segundo aquele tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião, o Livro dos Médiuns fica aí nessa parte da ciência, e mais propriamente ali, né? Nessa parte da ciência, e visa a parte experimental, ou seja, mostrar que os fenômenos espíritas são passíveis de estudos, têm suas consequências, têm as suas causas e que podem ser claramente definidas, não? É segundo o estudo, segundo o que nos mostra toda a codificação kardeciana que ele colocou, né, especialmente, principalmente no livro dos médiuns, então, para que a gente possa entender melhor, para tirar aquelas coisas do maravilhoso e do sobrenatural, em primeiro lugar, que inclusive é um dos capítulos de O Livro dos Espíritos que a gente já estudou. Não tirar aquela coisa miraculosa dos fenômenos espíritas, não tirar aquela coisa que o fantasma, o espírito desencarnado é alguma coisa poderosa. Não, é tirar todos esses preconceitos. A outra questão, né, diz respeito, gente, que lá no item 159, inclusive, de O Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, vocês veem que o Livro dos Espíritos, ou o dos Livros dos Médiuns, não? Kardec diz lá que a mediunidade é inerente ao homem, né? A mediunidade é inerente a gente, a nossa pessoa, né? A mediunidade é orgânica, não? Então é importante a gente conhecer isso, não? Porque a mediunidade é tão importante quanto a nossa capacidade de ver, de falar, de sentir, né? Do olfato, não? E tem a mediunidade, não? Porque a priori todos nós temos essa condição, né? Nós temos esse, não digo um atributo, mas nós temos essa capacidade, não? Pois quem nunca sentiu um calafrio, quem nunca sentiu uma intuição, quem nunca viu assim, aquele pensamento, fala, sai daí, vai por ali, não? Quem nunca teve qualquer arrepiozinho quando chegou perto de alguém, ou perto de uma pessoa, ou chegou num lugar, enfim, não? A gente vive convivendo com os fenômenos espirituais e às vezes não se dá conta. Então, por isso é importante a gente ter conhecimento, né? É claro, né, que também, como Kardec assevera, a gente chama de médios, né, propriamente ditos, aqueles que têm mediunidade ostensiva, né, na produção de fenômenos, não? Na doação de fluidos para a produção dos fenômenos. Mas a verdade é que todos nós temos sim, não? Essa condição de interação com o mundo espiritual, não? Se fosse o contrário, a gente não se receberia influência dos espíritos, nem boas e nem mais, né? Isso acontece, né, independente da gente ser médium, ou da gente ter a mediunidade ostensiva ou não, melhor dizendo. Então é importante a gente conhecer isso, para tirar aquelas ideias preconcebidas, miraculosas e sobrenaturais. Bem, dito isso, né, para a gente falar da importância do estudo de O Livro dos Médiuns, não, vamos começar aqui, né, o nosso tema de hoje, o nosso capítulo de hoje, né, que fala dos sistemas. É o capítulo 4, não, que fala sistemas. Ele se estende, né, um capítulo longo, mas nós vamos hoje, reforço, apenas da pergunta do item 36 ao item 40. Mas vamos lá. O que são esses sistemas, não? Bom, os fenômenos espíritas, eles existem de há muito. Há muito tempo existem fenômenos espíritas. Não é coisa de ontem, não. Desde a antiguidade, não, existem os fenômenos espíritas. Mas houve uma efervescência, como Kardec fala aqui, houve uma retomada, ou seja, uma digamos assim, efervescência, um aparecimento mais incisivo, não? A divulgação mais incisiva, melhor dizendo, desses fenômenos, ali na década de 1850, 1853, principalmente, não? Aqui no caso que nós vamos estudar, que chamou a atenção de Kardec, na França, não?
a gente viu, a gente estudou na história do Espiritismo, a gente conhece, né, da introdução do Livro dos Espíritos e também do próprio filme, não, do Kardec, que os fenômenos espíritas ocorriam, era até fato de entretenimento em determinadas salas, em determinados teatros, e chamou a atenção de muita gente, não? Ou seja, aquelas batidas que não sabiam da origem que vinha, uma mesa que flutuava, uma mesa que batia, uma mesa que respondia perguntas, né, dando resposta através de uma convenção de batidas, enfim, né, esses fenômenos atraíram a atenção de muitas pessoas. E dentre elas, né, como aconteceu com o nosso codificador, não, intelectuais da época, pessoas intelectuais, pessoas, né, da sociedade, né, da alta sociedade e também da baixa sociedade, né, mas que chamaram, a gente fala de destaque aqui, de pessoas que foram lá verificar esses fenômenos, né? E é claro, na guisa, no objetivo de entender esses fenômenos, desculpa, foram criadas várias teorias, né? Teorias, muitas delas baseadas em crenças, preconceitos, não? Em até questões bem pejorativas, não? E outras também, né? Como o nosso irmão Allan Kardec, que viram ali alguma coisa séria, alguma coisa que tinha sentido. Porém, não, as teorias, não, elas, como é que eu posso dizer, mesmo as que foram a favor, ou seja, mesmo que elas comprovavam tem alguma coisa inteligente ali, nem sempre batiam, nem sempre concordavam uma com as outras. E tinha aquelas que negavam o fenômeno, né? Ou seja, o conjunto dessas teorias, né, é que Kardec deu o nome de sistemas. Então, o que são os sistemas? Os sistemas são as teorias que foram formuladas, que foram produzidas para se explicar aquele fenômeno, não? Aquele fenômeno, entre aspas, novo, mas que estava ali e que demonstrava que havia uma causa inteligente por trás daquilo ali, não? Bom, então, como disse a vocês, houve várias teorias e que Kardec disse dos sistemas, os sistemas para explicação daqueles fenômenos, não? E que uns falavam, corroboravam que havia um princípio inteligente, não? Ou seja, admitia-se que havia espíritos, né? Que havia, né, o princípio inteligente por trás daquilo tudo ali. E outros que não, outros que até acharam mero ilusionismo, mero charlatanismo, não? Que nós vamos ver daqui a pouco. Não? Kardec, então, né, ele vai... A primeira coisa que ele fala é o seguinte, né, é que conta a crítica, né, de que os próprios espíritas, as próprias pessoas que eram a favor de que existia um princípio inteligente por trás desses fenômenos, divergirem, ou seja, dentre aqueles que eram a favor, tanto aqueles que apoiavam, tanto aqueles que viam um sentido, uma causa naquilo tudo ali explicável, não? As causas não eram propriamente concordáveis, não se concordavam, não eram assim perfeitamente iguais, não eram assim, não condenavam no mesmo caminho, mas todas chegavam a uma conclusão, dizer, há alguma coisa por trás disso tudo aí que é um princípio inteligente. Os críticos do espiritismo, né, da doutrina espírita, falavam que se vocês mesmo não entendem como funciona isso, como é que a gente vai dar crédito de que isso é verdade? Não? E a primeira coisa que Kardec falou foi o seguinte, né? Foi a primeira coisa que ele rebateu e falou, olha, se todas as ciências quando iniciaram fossem uníssonas, né, elas não seriam ciências, não? Porque qual é o princípio da ciência? A ciência é o seguinte, eu tenho hoje um estudo que eu comprovo, né, alguma veracidade, mas aquilo ali não é uma verdade absoluta e isso vai sempre mudando, não? Kardec deu até, por exemplo, a medicina, não? A medicina que hoje em dia a gente pode tratar uma doença de uma forma, aí daqui a pouco se vê uma outra forma de se tratar uma doença, daqui a pouco surge uma vacina que precisa de 2 doses e pode surgir outra vacina que precisa de 1 dose.
É tal qual como a gente está vendo com todos os estudos que a ciência médica está desenvolvendo agora para ver a solução, né, que são uma cura, um tratamento plausível para a Covid-19, para essa pandemia que está aí. Então, apesar de todos terem, né, a mesma intenção, e todos sabem, né, da causa do vírus, ou da causa, melhor dizendo, da doença, a gente vê alguns desencontros de como se vai se tratar isso aí, ou seja, vários caminhos, né? E então isso quer dizer que a medicina não produz conhecimentos valorosos, que a medicina não ajuda a salvar vidas? Claro que não. A mesma coisa foi o espiritismo. Não? O espiritismo estava nascendo, era um fenômeno novo, é algo novo que nós dizemos entre aspas, não? Os estudos estavam começando. Então, claro que necessitava de várias explicações e não propriamente elas poderiam se coincidir exatamente, não? Exatamente, até que o Kardec se propôs, junto com o grupo, não? Nós vimos inclusive lá no filme, quem teve a oportunidade de assistir, de codificar, de organizar todas as mensagens, todos os conhecimentos, todas as informações que vinham tratadas e formular a nossa codificação que resultou na doutrina espírita. Então essa é a primeira coisa que Kardec fala. Isso que você fala de não haver um encontro nas ideias não é plausível para refutar todos os fenômenos, não? Então já começa assim, tá? Isso no item 36, certo? No item 37, não? Kardec fala que vai começar a analisar, estudar, né, o nosso capítulo dos sistemas. Ele vai começar pelos sistemas que refutam, pelos sistemas que, digamos assim, não dão crédito à doutrina espírita, né? Então, nós, de uma certa forma, não, vamos começar a estudar pelos que desaprovavam a doutrina, pelos que não viam uma causa plausível para os fenômenos. Aí Kardec começa, né, Kardec fala, né, no item 37 ainda, que ele já tratou disso, não, que o livro dos médiuns, não, ele foi escrito depois do livro dos espíritos, não? E ele disse que já tratou disso extensivamente no livro dos espíritos, não? Ele na parte introdutória do livro dos espíritos, não? Ele até, não sei se ele cita aqui os itens, não, ele só fala da introdução, que ele tratou muito disso, da refutação dos que queriam negar a doutrina espírita, os fenômenos espíritas. E claro, ele tratou já disso, ele não ia se estender, principalmente quanto à questão se há espíritos, se há princípio inteligente fora da matéria, né? Ou seja, o combate direto, a negação direta ao materialismo, não? E cita também que ele falou isso sobre na brochura no que se chama O que é Espiritismo. Então não ia se deter muito nessa questão, né, da origem propriamente dita dos fenômenos espíritas, da causa, né? Mas que ele ia começar a refutar, né, esses sistemas que são contrários, a refutar esses sistemas que são negativas dos fenômenos espirituais, dos fenômenos espíritas, melhor dizendo, né, espirituais não. Bom, ele começa o seguinte, não? Fazendo uma distinção seguinte: os fenômenos espíritas são de duas espécies, não? Ou seja, os fenômenos espíritas que nós estamos estudando, que foram lá objeto de tanta atração, tanto comentário, tanta discussão, né, naquele momento, são resultantes de dois efeitos, né? Efeitos físicos e efeitos inteligentes, não? Só que aí ele já dá uma delimitada, que ele fala o seguinte, ó: não admitindo a existência dos espíritos, pela razão que não admite nada fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Ou seja, ele nem vai abordar isso porque vai ser perder tempo, né? Como é que ele vai falar para convencer alguém que existe uma causa inteligente se a pessoa, o materialista, né, ele não acredita que existe nada fora da matéria? Então ele nem vai, né? É como se bater em ponta de faca. Ele não vai perder tempo com isso, não vai convencer ninguém, né, que há uma causa inteligente.
E outra questão, quanto aos efeitos físicos, eles os comentam, ou seja, os detratores, os negacionistas, né, eles os comentam sob o ponto de vista, a seus argumentos podem se resumir nos 4 casos, nos 4 sistemas seguintes. Ou seja, ele está falando que os negacionistas dos sistemas, né, que apresentam, dos sistemas que falam da comprovação, né, da digamos assim, veracidade dos fenômenos espíritas, né, eles se baseiam em 4 sistemas, né, ou seja, em 4 teorias, né? Vou falar aqui as 4, né? Sistema, primeira teoria, sistema charlatanismo. A segunda, sistema loucura. A terceira, sistema alucinação. E a quarta, sistema músculo estalante, né? Eles baseiam nessas 4, essas são as 4 principais formas de negação que os materialistas, pessoas que refutam a veracidade dos fenômenos espíritas, né, segundo Kardec falando aqui nesse capítulo, apresentam, né? Só que nós vamos tratar hoje, né, apenas até o sistema alucinação, né? O sistema músculo estalante vai ficar para a próxima semana, né? Para o próximo estudo, melhor dizendo. Então vamos lá. O sistema charlatanismo. O sistema charlatanismo, ele fala do seguinte, não? Charlatão é o quê? É uma pessoa que provoca uma fraude. Ele está dizendo que tudo aquilo ali é inventado, tudo aquilo ali é objeto de um truque, não? Como dizia minha avó, Kardec estava dando truque em todo mundo, não? Então, seria difícil a gente entender isso, não? Por quê? Para se ter uma fraude, não? Se a gente dissesse assim, ó, tem 5 ou 10 pessoas no ambiente, né? Para que isso funcionasse, a fraude teria que ter a composição, teria que ter toda uma argumentação, teria que ter toda uma organização e ter alguém na plateia, né? Geralmente assim, no caso de fraude, como a gente apresenta ao público, alguém que funciona como um maestro de claque, né? Ele fala, emociona para o que é verdade, né? E os outros acompanham, né? Vão, né, pela aquela forma do incentivo, né? Mas o cara disse que isso é meio complicado, porque como é que ele ia em diversos salões, né? Como é que os espíritos, esses fenômenos, melhor dizendo, iam ser fruto de charlatanismo? Não tinha como, teria que se enganar muita gente. E enganar muita gente que, principalmente nesses salões, nesses lugares de entretenimento, eram pessoas intelectuais, pessoas sérias, pessoas estudiosas, pessoas que tinham conhecimento, pessoas que eram do meio científico. Então não seria assim tão fácil, né, se fazer, né, essa proposta do charlatanismo. Diz aqui Kardec, eu vou ler aqui o que ele disse, ó. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médios em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber, a honorabilidade das pessoas, né? Ele falar, ele seria assim, achar que todo mundo era muito, mas muito, digamos, palavras bobo, muito pueril, né? Para acreditar, para ser envolvido pela essa fraude mais de uma vez, porque foram pessoas que assistiram mais de uma vez, né? Então o truque, a fraude poderia funcionar uma vez, mas diversas vezes em diversos lugares diferentes, fatalmente seria pego, não? Fatalmente a coisa ia aparecer, né? Ok? Então, o sistema charlatanismo, Kardec refuta, porque não seria possível, não, todo mundo ser enganado ao mesmo tempo em diversos lugares e pessoas que, repito, né? Ele fala aqui, ó, pessoas cujo caráter, o saber, honorabilidade são respeitáveis, são reconhecidos. Não? E sem falar daqueles, menos aqueles que não tinham tanto conhecimento, assim, tanto estudo assim, não? Eram pessoas que não eram lá da sociedade de intelectuais da França na época,
viam, e também eram pessoas inteligentes que não iam, né, se deixar levar, né, na quantidade e nas grandes oportunidades que se tiveram de assistir os fenômenos. Né. O outro sistema que Kardec fala, né, que citou, né, que os negacionistas se baseiam, né, que Kardec está destacando aqui, é o sistema da loucura. Né. Aqui a loucura é interessante, gente. Quando ele fala loucura aqui, ele está falando aqui da questão do bom senso. Não? É como se ninguém tivesse um bom senso, como se ninguém tivesse a capacidade crítica, a capacidade de interpretar e ver a realidade como ela é, o que está acontecendo ali, né? De ter foco naquilo que está acontecendo e a capacidade interpretativa e crítica. Não? É como se ele chamasse todas as pessoas que estavam ali de imbecis, idiotas. Não, veja bem, não é Kardec que insultou, Kardec falando que é uma pessoa imbecil, uma pessoa que não tem uma capacidade de pensamento tão reflexiva, tão, digamos assim, que permita uma forma de compreensão mais detalhada, mais expansiva, mais aprofundada daquilo que ela está vendo, daquela realidade. Né? E o idiota, né? Ídio é aquela pessoa totalmente voltada para ela, ou seja, ídio quer dizer isso, ídio, né? Eu, que é voltada para ela. Né? O idiota é aquela pessoa que não consegue ir muito além dos cuidados físicos dela. Né? Ela não consegue se relacionar, não consegue interpretar a realidade. Né? Ela é muito voltada para si. Né? Ela é muito presa em si, nas condições dela. Né? Não tem capacidade de se socializar, nada disso. Então, gente, se todas as pessoas que nós conhecemos, se todas as pessoas que nós assistiram os fenômenos fosse assim, como é que seria? Seria difícil, não? Seria bem complicado da gente desenvolver, da gente acreditar que todos foram enganados, que todos não tinham bom senso. É como diz Kardec aqui, não? Só vou destacar aqui uma coisa que ele disse. É preciso com efeito convir que esse poderia ser conquistado. É preciso com efeito convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter singular, que é o de atingir, de preferência, a classe esclarecida, entre a qual o espiritismo conta até o presente a imensa maioria dos adeptos. Ou seja, Kardec fala aqui, se nós temos ali intelectuais, né? Ele falando ali nos maiores números de adeptos que nós tínhamos na época, naquela questão que Kardec está falando, não? Se ali ele conseguiu, não, enganar, ou seja, achar que todos ali eram idiotas, eram, né, loucos, seria difícil, não seria plausível também. Vamos ao outro. O outro é o sistema alucinação. A alucinação é um transtorno, ou seja, é uma ocorrência, não? Eu posso dizer, é um problema que afeta a nossa percepção, ou seja, a nossa percepção visual, a nossa percepção auditiva, a nossa percepção gustativa, né? O paladar, o olfato, onde a gente percebe coisas que não existem, ou que propriamente não existem. É como se a gente visse, a gente percebesse por questões subjetivas, né? Às vezes você vai perceber coisas que objetivamente não existem. Esse é um problema muito peculiar nos transtornos psiquiátricos, né? Esquizofrenia, depressão, né? Surto psicótico, em casos de drogadicção, né? Problemas de ordem, né? Mesmo de estresse pós-traumático, enfim, tem alguma questão, algum desequilíbrio, né? Meio emocional também pode ser. Mas a gente alegar que todos que participaram e viram a veracidade dos fenômenos espíritas estão também, né, tiveram alucinação, também não dá. Não é tal como a gente achar que todos tiveram ali um momento
de êxtase e acabaram não tendo condição, né, de como se dizer assim, né, de fazer uma avaliação crítica do fenômeno para negá-lo. Não, muito pelo contrário, eles tiveram o discernimento de ver que tinha uma causa inteligente por trás disso tudo, tá? Bom, gente, em suma, né, tá, nesses três, né, sistemas que nós avaliamos, Kardec está falando que não há como, né, tanto no charlatanismo como na loucura, no sistema loucura, onde uma pessoa que está fazendo a crítica se acha com mais bom senso do que todo mundo, fica parecendo, né, aquele Dr. Bacamarte, né, que no livro Alienista, né, resolveu internar todo mundo numa cidade e depois descobriu que o louco é ele, né? Então claro, essa é uma alegoria que eu fiz, mas é para a gente ver que são críticas que um materialismo, uma pessoa materialista fechada, né, não aberta ao estudo livre, isento, como Kardec cita muito na introdução do livro dos Espíritas, né, dos Espíritos, melhor dizendo. A gente precisa ver, a gente precisa compreender e estar aberto para entender. É assim que se constrói o estudo, é assim que se constrói a ciência, é assim que se vê e se define, ou melhor dizendo, se desenvolve, não, a humanidade, se desenvolve todo o conhecimento, né, e nós progredimos. Foi assim que a gente chegou aqui. Senão a gente estaria ainda lá, de repente, lá batendo pedra ainda, né? Pedra lascada, pedra batida, não me lembro agora as eras lá, né? Mas estaria lá. Foi função de construção, desconstrução, divergência. E essas divergências foram úteis, né? Por incrível que pareça, assim como os livros que se queimaram em Barcelona, essas divergências, essas contestações desses sistemas ajudaram o Espiritismo a crescer, ajudaram o Espiritismo a se consolidar e a gente ter essa doutrina que nós temos hoje, não? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, né? Como disse, no próximo estudo vocês vão saber sobre o sistema do músculo estalante, né? E nós paramos por aqui hoje, que era a nossa meta do nosso estudo. E para finalizar, né, eu queria destacar, lembrar que nós estamos no Outubro Rosa e que pensar o seguinte, né, que um toque, né, pode fazer toda a diferença, né, na prevenção do câncer de mama, que é a melhor forma, né, da gente combater. Muito obrigado, que a paz do Senhor esteja com todos nós e nós tenhamos muitos momentos de paz, serenidade, equilíbrio e amor. Que a paz esteja conosco.